Fala galera, tudo bem? É, Vamos começar agora mais uma aula de revisão aqui de Biologia 2, tá? Nós vamos fazer agora uma revisão sobre o módulo 2, que nós vamos falar então sobre os vírus. Só para lembrar que existe aquela discussão de que vírus é ser vivo, se não é ser vivo. Enfim, não vamos entrar nessa discussão agora, tá? Porque ela não vai fazer muito sentido para a gente. O que a gente tem que dizer é quais são as características dos vírus, tá? E aí, a partir disso, é que a gente pode começar a discutir se ele é um ser vivo ou não. Mas nós vamos entrar nessa discussão. E quais são as características gerais dos vírus, tá? Eles são organismos acelulares. O que isso quer dizer? Acelular, esse prefixo A aqui, ó, ele está relacionado com uma negação. Então, eles não são formados por células. Tá? Essa é a principal característica utilizada para dizer que os vírus não são seres vivos. Mas isso aí tem uma grande discussão por trás disso. Ok? O que mais tem em vírus? Eles têm a presença de um capsídio. Tá? O capsídio envolvendo aqui ó, um material genético. Perceba aqui ó, o capsídio que está envolvendo aqui o material genético. Tá? Tá? Aqui. Ok? Então, é uma estrutura de proteção, é o que está envolvendo o capsídeo, protegendo ele contra os fatores do ambiente que poderiam degradar esse material genético ali, que pode ser DNA ou RNA, tá? É um ou outro, ok? A presença de um envelope, tá? Mas nem sempre. Por que nem sempre? Porque nem todos os organismos têm proteínas para formar um envelope. Então, os organismos que têm esse envelope aqui, ó, é como se eles tivessem uma proteção a mais. Tá? Esse envelope aqui é um fator, é um grande fator de virulência para os vírus. Ou seja, vírus envelopados são mais patogênicos, eles têm mais chance de invadir uma célula porque tem muita proteína no envelope que engana as células de defesa, tá? Se você tem uma curiosidade aí por vírus, pesquisa um pouco sobre isso aí, que é uma coisa bem interessante aí na área da virologia. E eles têm, ó, eles não têm metabolismo próprio, tá? Então eles têm ausência de metabolismo próprio, eles não conseguem fazer nenhuma síntese de proteínas se ele não estiver dentro de uma célula, tá? Então isso é o que faz com que eles sejam parasitas intracelulares obrigatórios. Parasita, ó, parasita porque ele precisa de alguém para fazer o seu metabolismo. Ele precisa de uma célula para que faça a replicação do DNA dele, do DNA ou RNA, e das proteínas virais. Intracelular, o intra porque é dentro da célula, tá? Então é intracelular. E obrigatório porque ele necessariamente tem que fazer isso para que possa se multiplicar. Eles também, ó, têm uma característica muito importante que vocês vão ver isso em muitas questões e está sendo muito discutido nesse momento, que eles são causadores de doenças, tá? Causadores de doenças. Então, tem muitos vírus que são causadores de doenças. Mas, professor, são todos eles? Não. Existem vírus que não causam doenças em humanos, tá? Existem vírus que são específicos para determinadas organismos. Nós vamos falar daqui a pouco, tá? Não vamos entrar assim nas características das doenças, tá? Porque essa aqui é uma aula de revisão, mas eu fiz essa tabela aqui para que você faça um estudo guiado, tá? Um estudo guiado para que você se baseie assim, nas questões gerais das doenças. Como é que geralmente cai doença em prova vestibular? Eles te pedem, ou te perguntam, qual é o nome da doença? Então, tá aqui nessa partezinha aqui, ó, o nome da doença vai estar aqui. E aqui do lado é a forma de transmissão, tá? Então você tem que saber, se for por mosquito, qual é a doença? Dengue, febre amarela, tá? Zika, chikungunya.
Essas são as doenças virais que mais estão caindo assim, em exercícios, em provas, porque elas são as que estão mais no contexto atual do Brasil, tá? São as doenças que têm uma grande relevância, uma alta taxa de infecção por ano, e então elas são mais abordadas justamente para que o aluno tenha um preparo, tenha um conhecimento sobre esses vírus para que a gente, de alguma forma, possa tentar evitar a transmissão desses vírus. Tá? Então, se for por água ou secreções, são a gripe, rubéola, varíola, poliomielite. E por relações sexuais, AIDS, HPV, hepatite e essas são as que mais caem mesmo. A gente poderia botar mais umazinha aqui chamada de HTLV, que é uma doença muito comum ultimamente aí no Brasil aí nos últimos anos, mas não vi ela ser abordada em vestibular nenhum ainda não, tá? Mas o que é mais importante? Não é só você saber a doença nem o modo de transmissão, mas é as profilaxias. Como é que a gente evita? Ou seja, como é que a gente desenvolve uma prevenção dessas doenças? Tá? Então você tem que levar em consideração o modo de transmissão. Tá? E aí fica fácil. Se é para o mosquito, eu combato o mosquito. Tá? Mosquito vetor. Lembra que vetor é quem transmite a doença, mas não é quem causa. Quem causa é o vírus. Quem transmite aqui é o mosquito. Se for pela água e secreções, é uma questão de higiene pessoal e saneamento básico, tá? Dependendo ali da questão, dependendo da doença, é exclusivamente uma questão de higiene pessoal. E outras doenças são mais questões de saneamento básico. A gente está vendo, por exemplo, o coronavírus é mais uma questão de higiene pessoal, tá? E relações sexuais é fazer o sexo com preservativo, tá? Sexo seguro com camisinha, que é isso aí evita as doenças sexualmente transmissíveis e muitas delas são virais. Outra característica muito importante aqui é a reprodução. Como que os vírus se reproduzem? Qual é o tipo de reprodução que eles fazem, tá? Então tem o ciclo lítico e o lisogênico, tá? No ciclo lítico, como é que funciona? Eu fiz esse esqueminha aqui também, tá? Para você estudar, tranquilo, de forma resumida e fácil. Então, primeiro, ó, primeiro aqui, você tem a inserção do material genético ali quando o vírus se acopla à membrana da célula, tá? Que seria isso aqui. Aqui eu estou representando como se fosse a membrana de uma bactéria, tá? Mas isso também acontece com células não bacterianas. Então ele tem essa injeção aqui, ó, do material genético, ó, tá saindo, foi para cá. Depois disso, esse material genético ele vai se replicar lá, utilizando as características da célula. Vai usar ribossomo, vai usar é, retículo endoplasmático, núcleo, vai usar um monte de coisa, tá? Que o próprio vírus não tem. Ele não tem metabolismo próprio, então ele precisa usar isso da célula que ele está infectando. E depois que replicar ali, ele vai montar as estruturas virais, ó, tá montando aqui, ó, as estruturas virais de novo. E ele causa a lise celular, tá? Lise celular é o rompimento, é a quebra, ok? E aí libera esse monte de partícula viral que pode então, ó, dispersar e infectar uma nova célula. Ok? Então, esse é um ciclo considerado rápido. Tá? É um ciclo das doenças que ocorrem rapidamente. Quando ocorre esse rompimento aqui, é o que geralmente traz a doença, a manifestação da doença, né? Porque tá diminuindo o número da célula que ela está infectando ali. Então, por exemplo, dengue afeta muito a questão da produção de plaquetas, tá? Coronavírus afeta o rompimento ali de células do pulmão. Então, assim, dependendo do vírus, vai ser um tipo de célula que vai estar sendo rompida e trazendo então um efeito. E o outro ciclo, agora é o ciclo lisogênico, tá? O ciclo lisogênico, ele é um pouquinho
mais complicadinho. Por quê? Porque quando você tem aqui, ó, no início aqui, ó, a inserção do material genético, esse material genético ele pode se integrar ao DNA da célula hospedeira, tá? E aí ele vai entrar no que a gente chama de uma fase de latência, onde ele fica guardado ali. Por exemplo, o vírus da AIDS ele pode ficar até 5 anos ali de uma forma latente, tá? E aí ele pode então ficar ali 5 anos ali, escondido, 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 e aí ele ter aí algum tipo de start que faz com que essa célula, ó, a célula vai se dividindo e vai então replicando o vírus, a partícula viral ali. Vai chegar um momento que essas partículas virais, das quais a gente não sabe bem como funciona, o que dá o start nessa ligação, por que ele ficou tanto tempo latente, do nada ele volta, isso ainda está sendo muito estudado, mas a gente sabe que isso acontece, tá? E aí vai ter essa multiplicação do vírus. E aí então vai ter a formação de novos vírions, tá? O vírion é como se fosse uma partícula viral completa lá que está sendo replicada. Então esses vírions agora, semelhante ao ciclo lítico, eles podem romper essa célula, ó, vão ter aqui o rompimento da célula e a dispersão do vírion para infectar outras células. Certo? Esse aqui é um ciclo, então por ter essa fase de latência aqui, ó, ele é um ciclo que pode durar muito mais tempo que o ciclo lítico, tá? Por isso que a gente diz que o ciclo lítico é um ciclo rápido e o ciclo isogênico é um ciclo um pouco mais devagar, um pouco mais lento. O que mais temos de vírus? Nós temos então a especificidade viral, que eu já comentei nos slides anteriores. E essa especificidade viral, ela ocorre de acordo com o reconhecimento, tá? Reconhecimento de receptores celulares. Vamos ver então na imagem seguinte como que isso ocorre, como que ocorre essa relação entre a especificidade do vírus e o reconhecimento dos receptores celulares da célula-alvo. Então aqui, ó, você tem o vírus, tá? O vírion, aqui tem o vírion, e aqui os receptores na membrana celular, tá? E a gente tem então as proteínas no capsídeo ou no envelope viral, tá? E vai depender do vírus, certo? Então você perceba aqui, ó, isso aqui tudo são proteínas. Perceba a forma que está a proteína aqui vai ser muito importante para você entender o que vai acontecer a seguir, ok? Então esse vírus, quando ele estiver circulando pelo sangue, pela circulação sanguínea, por exemplo, ele vai lá, está circulando, 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 vai chegar uma hora em que ele vai entrar em contato com a célula, tá? E se essa célula tiver, então, ó, o formato, tá vendo aqui o formato, ó? O formatinho aqui encaixou, tá? Esse encaixe aqui, ele não é bem assim da forma como eu estou mostrando, aqui é só um esquema didático. Mas esse encaixe, ele mostra que esse tipo de proteína aqui, ele é específico para esse tipo de encaixe aqui, tá? E aí a gente diz então que nesse momento que tem a partícula viral reconhecendo o receptor aqui nesse momento aqui, ó, a gente está dizendo que está ocorrendo uma adsorção, tá? Então uma adsorção é o reconhecimento do vírus ali se integrando ali, se acoplando aos receptores da membrana celular da célula-alvo. E aí, a partir disso, vai ter aquilo que a gente falou nos slides anteriores, que aí ele vai introduzir ali o material genético, ele pode, inclusive, entrar com o capsídeo e lá dentro desfazer o capsídeo. Existem vários tipos de estratégias virais que a gente não vai adentrar em todas elas aqui não, tá? Então aqui, ó, sabendo como que ocorre essa interação entre as partículas virais ali do capsídeo e do envelope com os receptores das células-alvo, a gente sabe como ocorre a infecção, tá? E aí a gente pode, por exemplo, o que está sendo muito utilizado, por exemplo, para o coronavírus é a produção de uma molécula sintética, tá?
que se liga aos receptores. Isso aqui é uma das promessas, assim, uma das tentativas da gente tentar desenvolver um antiviral, tá? É uma tentativa, a gente pode desenvolver uma molécula sintética, então que vai se ligar ali nos receptores, tá? E aí, quando chegar a partícula viral, ela não vai conseguir reconhecer o receptor, então não vai se ligar na célula, não vai entrar, o vírus não vai entrar na célula, não vai se replicar e a doença não vai existir, tá? Não vai se desenvolver. Uma outra forma também é a gente criar também alguns tipos de moléculas, desenvolver em laboratório alguns tipos de fármacos que simulem, ó, esse formatinho aqui, tá vendo esse formatinho aqui? Isso aqui é um simulador de receptor, tá? Solúvel ali, então ele tá como se fosse um receptor que estivesse fora da célula. E aí esse receptor, então, ele pode servir como um desvio. A célula vai ficar intacta e o vírus vai se ligar, então, nessas moléculas aqui. E aí o vírus, quando se ligar essa molécula aqui, ele não vai infectar a célula e através dessa molécula aqui, ele pode estar ligado também é, a ser mais facilmente reconhecido pelas células do sistema imune. Tá? Essas aí são alguns tipos de estratégia, tá? Não são as únicas, existem muitas estratégias para desenvolvimento de antivirais. Só quis mostrar para vocês como que essa especificidade viral, entender como que o que tem ali na proteína, ali estudar a morfologia do vírus é importante para desenvolver antivirais, formas de prevenir, formas de tratamento de doenças virais. Esse aqui é um bacteriófago, tá? Esse aqui é um esquema e essa aqui na direita é uma foto real, tá? De microscopia eletrônica. Perceba aqui, ó, o tamanho desse bacteriófago, 100 nanômetros, tá? 100 nanômetros é uma coisa muito, muito, muito pequena, na escala de 0,0000000, uns 9 zeros e aí 1 centímetro, tá? Seria mais ou menos assim, 0,000000001 centímetro, uma coisa muito pequena. É 1 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Então, assim, é muito pequeno, não dá para ver olho nu, mas existe, tá? Esse vírus aqui, ele é um vírus que infecta bactérias, tá? Ele é um bacteriófago. Existem vírus, então, que só infectam plantas. Existem vírus que só infectam fungos. Existem vírus que só infectam protozoários. Existem vírus que infectam humanos, mas não infecta mosquito. E tem vírus é, que infecta, sei lá, uma onça, mas não infecta humano. Então, percebam que existem vírus com diferentes especificidades virais. Aqui eu estou trazendo aqui alguns exemplos aqui. Vou começar a mostrar alguns exemplos de microscopia eletrônica, tá? Das formas dos vírus, ok? Então, ó, isso aqui é o poliovírus, causador da poliomielite. Ele tem essa formatozinha aqui. Esse é o influenza, tá? Relacionado aí com doenças respiratórias da gripe. Esse aqui, ó, essa aqui é uma célula. Isso aqui que está circundado aqui, ó, é um núcleo, tá? Isso aqui é uma parte lá da imagem do núcleo. E essas bolotinhas aqui, ó, essas bolotinhas aqui, são os vírus, os vírions saindo da célula, tá? Esse caso aqui é o herpevírus, causador da herpes, tá? Saindo de uma célula após replicação no núcleo. Nesse slide aqui a gente vai falar um pouco sobre as estratégias de replicação do vírus, tá? Que dependem principalmente de qual é o tipo de material genético que ele está carregando. Eu só vou falar de algumas estratégias, existem várias, mas para nossas aulas, para nível de ensino médio, esses aqui são os principais. Então, começando com o vírus de DNA. Como é que funciona um vírus de DNA? Ele vai seguir a lógica da síntese de proteínas das nossas células. Como é que a nossa célula produz nossas proteínas? Eles acessam o nosso DNA lá no núcleo, ok? Então o núcleo, como se fosse aqui, é o núcleo da célula. Então, na nossa célula, por exemplo, sua célula agora da sua língua, ela vai estar produzindo proteínas. Ela acessa o DNA e aí faz um pedaço, transforma um pedaço do DNA que tem a informação que ela quer em um RNA mensageiro, como está escrito aqui, ó, transcrição
faz um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai para o ribossomo, e do ribossomo faz uma proteína. Então o vírus vai seguir a mesma lógica. Tá? Lembra que o vírus não tem metabolismo próprio, então por isso que ele vai se aproveitar desse metabolismo aqui da célula. Então nesse caso, vai ter a replicação do DNA viral no núcleo e ao mesmo tempo vai ter a produção das proteínas lá do capsídeo desse vírus nos ribossomos, tudo ao mesmo tempo. No final, o que acontece? Você tem um vírion completinho ali sendo produzido. No vírus de RNA já é um pouco diferente, porque como ele já é de RNA, ele já pode ser traduzido diretamente. Não são todos assim, tá? Mas a maioria. Ele vai ser então traduzido diretamente. Vai lá para os ribossomos, tá? Ribossomos, vou botar só um Rzinho aqui. Vai para os ribossomos e já vai fazendo as proteínas lá do capsídeo. E ao mesmo tempo, esse RNA aqui, ele não necessariamente precisa entrar no núcleo. E aí ele começa então a ser replicado. Você já começa a ter uma síntese do RNA viral partindo do RNA direto ali do vírus. Não é bem assim, tá? Lembra que existem algumas nuances aqui, existem alguns processos biológicos mais a nível assim de mais aprofundados que a gente não aborda no ensino médio, mas é só para você entender que daqui ele pode ir mais diretamente do que quando é o vírus de DNA. E aí então você une o RNA viral com as proteínas do capsídeo e tem um vírion completo de RNA, certo? O RNA simples, vamos botar assim esse nome. Por quê? Porque simples, porque o retrovírus ele é diferente. Né? Por que ele é diferente? Percebam, lembrem, na verdade, que um RNA ele é uma fita simples, enquanto o DNA, aqui, ó, nessa partezinha aqui do vírus de DNA, ele é uma fita dupla. Então o que o retrovírus faz? Por que ele tem esse nome de retro? Porque ele pega essa fita simples e transforma em DNA, ou seja, ele pega o RNA, tá? Ele transforma RNA em DNA, ok? Por isso que a gente chama de transcriptase reversa. A transcriptase reversa é a enzima que faz a transcrição reversa. Por que é transcrição? Ó, vai aqui de novo aqui. Transcrição porque o DNA está formando o RNA. Por que aqui é reverso? Porque é o RNA formando o DNA. Por isso que é transcript, de transcrição. E o ase no final é um sufixo relacionado à enzima. Tá? Todas as enzimas, todas não, mas a maioria das enzimas descritas na biologia, no ensino médio, por exemplo, terminam com ase. Então, se você viu o nome ase, já sabe que é enzima. Ok? Então, continuando. Ele transforma o RNA em DNA. Esse DNA, então, vai para o núcleo, vai ter lá a transcrição, vai formar o RNA viral, tá? E vai virar também, vai começar a produzir lá as proteínas do capsídeo. Tá? Aqui são as proteínas do capsídeo. Essas proteínas do capsídeo vão se unir com o RNA viral já sintetizado e montar o vírion completo. Mais uma vez, se isso aqui pode ter ficado um pouco confuso para você, não tem problema, porque você precisa saber sobre síntese de proteína para entender isso aqui mais a fundo. Caso você esteja com muitas dúvidas, fale no canal de dúvidas no próximo segunda-feira, a partir das 3h30 da tarde até às 5. Você fala lá, professor, não entendi bem porque não lembro de síntese de proteína. Eu posso fazer uma videoaula específica só para falar sobre síntese de proteína bem rapidinho, assim, coisa curta de 10 minutos. E então nós temos essas 3 estratégias virais aqui, tá? Que mais cai em prova é do retrovírus, ou comparando a do retrovírus com a do vírus de DNA. Então é importante saber isso aqui. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha atendido as expectativas.
Espero que vocês participem mais do canal de dúvidas, porque está tendo pouca gente participando. Só 2 alunos me fizeram perguntas lá até hoje. Então, eu gostaria que vocês participassem mais, porque não é fácil montar essas coisas. É claro que todos nós preferiríamos umas aulas olho no olho, tá? Presencial. Isso aqui não é fácil fazer. Quem me conhece lá na Mananciais sabe que eu até tenho um pouquinho mais de facilidade, porque eu dou muitas aulas já de slide, mas mesmo assim, outras coisas, assim, fazer a animação, a gravar, converter, essas coisas não são muito fáceis de fazer. Então, deem um valor, valorize seus professores, porque a gente quer que vocês aprendam, mas a gente depende que o aluno queira aprender. Então, eu me despeço com esse recado aqui e gratidão e até a próxima.